Olá a todos, sejam bem-vindos aí ao canal da Fraternidade. Então, principalmente para quem estiver aí com alguma atividade na casa, trabalho de desobsessão, né? Hoje é dia de desobsessão. Então, eu sou o Edson Jasper, um dos trabalhadores aqui da casa, e a gente vai explanar hoje uma questão aqui que é os falsos profetas, instruções dos Espíritos, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui a mensagem ela é de São Luís, uma mensagem psicografada pelo grupo de Allan Kardec em 1861. E ele vai falar o seguinte, que a gente, mesmo que alguém dissesse para nós, Jesus está aqui, o Cristo está aqui, que é para a gente duvidar disso, que a gente vai ficar com o pé atrás, porque geralmente quem faz alarde, muito burburinho, provavelmente que justamente ali não vai estar o Cristo. E daí ele vai dizer assim, que se fosse como ainda os fariseus da época, né, fazendo as orações em praça pública, chamando atenção, é aí mesmo que a gente tem que ficar com o pé atrás, porque muitos desses fariseus, quando ele é exemplificado aqui, eles falavam, tinham uma boa oratória, mas eles não viviam de acordo com o que eles falavam. Então essa é a parte do Evangelho que a gente precisaria para conhecer, para fazer o discernimento se o Cristo está aqui ou ali, diante daquele que o chama, olhar os frutos daquela instituição, ou daquela pessoa, ou daquele sacerdote, independente de religião, né? Dependendo de religião, mas a gente deveria ver os frutos que ela promove, porque uma boa árvore vai dar bons frutos e uma má árvore vai dar maus frutos. E a natureza também diz aqui que ela também tudo tem o seu tempo, né? Então a própria árvore que vai dar o fruto, tem época que ela está sem o fruto, ela está caindo as folhas. Então que Jesus, ele tem o seu processo de ensinamento quando esteve aqui há 2000 anos atrás. Ele nos acompanha desde então, já acompanhava antes, aqui foi uma presença, ele continua nos acompanhando, mas ele prometeu, o Consolador prometido, queria voltar, né, e ficar junto de nós para todo sempre. Então a gente vai entender que a própria doutrina espírita, os ensinamentos dela, que não é Allan Kardec foi codificadora dessa mensagem, que ela vem a ser o Consolador prometido, porque a mensagem do Evangelho, ela nos refere totalmente a uma ideia de pós-vida, que a gente precisa viver aqui, para dentro dessa existência a qual a gente está, numa existência terrena, a gente promover benefícios a nós mesmos, conseguindo ajudar o próximo, ou seja, para que eu gere benefício para mim, eu preciso fazer benefícios aos outros, porque o mundo terreno, aquilo que eu tomo de benefício apenas para mim, ele é necessário para mim trabalhar, usar, usufruir desse tempo que eu estou aqui, mas que não é para isso que eu vim a ter um processo reencarnatório no globo terreno. Eu vim para um processo de me melhorar, de evoluir, de criar benefícios para mim enquanto espírito. E a única forma de alcançar isso, segundo a filosofia de Jesus, é eu trabalhando isso para os outros, para o próximo, ou seja, é a caridade, ou seja, é a natureza, só que a caridade, ela não é implícita no que eu faço materialmente para um para o outro, mas é o que eu vibro, que eu sinto, é o estado que eu estou. Por exemplo, Jesus, ele não trabalha para ele trabalha para a humanidade, para o planeta terreno, né? Para todo esse contexto. Jesus não comanda apenas os homens na Terra, mas o processo natural, a natureza, porque tudo envolve, nós somos o espírito utilizando o veículo físico mais evoluído, reencarnado neste mundo. Mas Jesus, ele está trabalhando para todo o orbe. Outro dia, ainda se falando aqui que a humanidade está bastante perdida, e vem um guia espiritual e disse,
a Terra, né? Que a Terra estava indo para um caminho muito perigoso, né? De destruição, e daí diz o guia espiritual, não, a Terra está muito bem. A Terra está, vamos se dizer, não sofre perigo. O que está com grande dificuldade é o ser humano, pelas suas escolhas, pelas suas atitudes. Então esse evangelho aqui, ó, essa parte dos falsos profetas, ela é interessante para a gente analisar o porquê a gente está aqui. E aqui ele está falando para quê? Ele está falando para as pessoas que já buscam o Cristo, porque ele está dizendo, quem busca o Cristo cuida, com alardes, com aquele que chama, que faz burburinho, porque de a pouco pode ser um falso profeta. E o que esse falso profeta vai fazer? Vai te levar para um caminho equivocado. Então, a pessoa que já busca Jesus, talvez é porque ela já queira um pouco desse conceito que o Evangelho também nos traz, que é um conceito de salvação. E esse conceito de salvação, ele não é por agora, ele é por depois. Ele é por pós-vida. Então, Jesus diz, bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Mas quando? No plano espiritual. Então, não quer dizer que a gente não pode buscar alegria, conforto, felicidade aqui no plano terreno, mas o problema é quando a gente acredita que vive apenas para isso. E de a pouco eu entendo que a humanidade de hoje, mesmo aquela que busca o Cristo, ela não está mais buscando essa salvação para o porvir, para depois. Parece que ela busca em grande parte por aqui, por agora. Então Jesus não nos dá um conforto diante de dificuldades? Dá sim, o evangelho dele dá. Quando ele fala que a gente tem que perdoar. E quando a gente tem muito ódio de alguém, a gente está mal. A gente está vibrando, aquilo está dentro de nós. Então, não é Jesus que vai vir tirar o mal dentro de mim, porque é eu que me decidi não perdoar. Então Jesus fala que é perdoar para quê? Para eu me sentir bem. Entende que é um ensinamento de Jesus que te faz melhorar? E não é Jesus de fora que vai entrar aqui e fazer o teu eu mudar, o teu eu evoluir. Ele tem que ser uma ação interna. Então, por isso que a gente comenta que parece que muitas vezes a maioria hoje ela está buscando Jesus, buscando a casa espírita ou outros contextos, buscando ações exteriores, para que o de fora me mude. Então é igual às vezes uma pessoa que vai no médico e ele tem alguma problemática e ele só quer que o médico dê um remédio para ele, mas ele não quer que o médico cobre dele o porquê ele está doente, o porquê ele adoeceu. É lógico que há doenças que elas nos invadem, né? Que são projetos reencarnatórios, são projetos kármicos, expiatórios de vidas passadas também. Não é do aqui e do agora, mas ninguém adoece sem motivo, se não é de agora, é de vida anterior. Mas muitas vezes é a conduta daqui, do agora. Mas daí a pessoa não quer mudar um hábito de educação física, ela não quer mudar um hábito de muito trabalho, ela não quer mudar um hábito alimentar, ela quer tomar um remédio só. Para o médico fazer algo por ela, mas ela não quer fazer nada por ela. E parece que muitas vezes essa atitude está tendo com Jesus também. Quer que Jesus faça algo por nós, que Jesus me pegue na mão e me salve. Então a gente teria que ter um cuidado com os falsos profetas, que muitas vezes de a pouco vai dizer, você vai pagar financeiramente isso ou aquilo e Jesus vai te salvar, ou um guia vai te salvar, vai lá e vai pagar um tipo de trabalho em uma casa que trabalha com algum modelo diferente de mediunidade, não espírita, kardecista, e é mais fácil, né? Às vezes tu pagar em moeda do que tu mudar a tua própria atitude, rotina e tal, né? Acaba sendo muito mais fácil. Só que isso são falsas profecias, são ideias que vão levar a um caminho no pós-vida negativo, porque a pessoa está se prejudicando ela mesma, ela está querendo ser enganada, né? Então só é enganado aquele que se coloca na disposição. É lógico, às vezes a gente também está ali, né? Não está prestando atenção e acaba caindo aí em algum engano. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E quando se fala em salvação, a gente vai pensar, nossa, mas salvar do quê? Por que salvar, né? Então a gente vai pegar lá na parte bíblica, Adão e Eva, eles viviam no paraíso, eles comeram do fruto, a maçã proibida, que era do conhecimento, e a partir dali, então, eles decaíram, né? Eles perderam o Éden, o paraíso. O Espiritismo vai de encontro
a essa mitologia bíblica, né? Ela vai de encontro, especificando, explicando um pouco melhor essa situação. E não é que lá está errado, lá só está contado de uma forma, milênios atrás, simplificada. É como se uma criança, você vai explicar algo para uma criança, é de um modelo. Agora, ela não vai acreditar depois de adulta que o Papai Noel existe, e ela não vai ficar chateada por o pai ou pela mãe ter contado do Papai Noel, porque ela sabe que foi um projeto necessário da vida dela, né? O coelhinho da Páscoa, seja qualquer coisa nesse sentido, né? Então a humanidade também evolui e as mensagens vão vindo de uma forma mais, vamos dizer, explicada, né? De uma forma racional, não apenas aceitação. Então a gente entende no Espiritismo, segundo obras tanto de Allan Kardec como obras também de Chico Xavier, principalmente, como no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, que fala sobre o grande degredo. O degredo seriam povos de uma outra constelação, de outro sistema solar, esse sistema chamado Capela. Capela é uma estrela com alguns planetas, é mais de uma estrela até parece, mas ele com seus planetas. E essa humanidade que vivia, né, naquela situação, ela estava no que a gente chama de mundo de provas e expiações. Então os mundos, eles têm estágios: mundo primitivo, prova e expiação, regeneração, mundo benévolo. Então nós ainda estamos aqui no finalzinho do prova e expiações. E Capela estava no final desse prova e expiações, e muitos espíritos de lá, contrário ao progresso, não atingir o padrão vibratório para o mundo de regeneração. Então, com amor, pelo amor de Deus, ela acaba retirando desse orbe essas pessoas, assim por se dizer, e eles fazem então uma migração para o planeta terreno, onde estava em mundo primitivo, passando para a prova de expiação. Então, Adão a gente entende como sendo uma raça adâmica, né? E essa raça adâmica, ela caiu realmente porque ela evoluiu muito intelectualmente, né, o fruto do conhecimento intelectualmente, e não evoluiu moralmente. Então volta ao mundo ainda mais antigo, mais primitivo, e a partir dali ela vai então se desenvolver com a humanidade que já havia aqui. Então a gente vai pegar, por exemplo, aonde viveu na Terra ao mesmo tempo o homem de Neandertal e o Homo sapiens. Então aqui já foi uma diferença de cultura. A ciência não consegue explicar o porquê o Neandertal chegou no Homo sapiens, mas o Homo sapiens, mesmo sendo mais fraco fisicamente, ele acabou dominando e se desenvolvendo e dominando todo o planeta. E o Neandertal, ele passou, porque era um veículo físico, um corpo físico mais primitivo. E esses espíritos que vêm para cá, eles vêm promover entre arte, cultura, desenvolvimento, a inteligência, a intelectualidade, todo um processo, só que uma condição para se trabalhar, condição moral ainda de se melhorar nesse aspecto. Então, assim, quantos desses que caíram não acreditaram nos falsos profetas no mundo deles? Então nós hoje, será que a gente está seguindo algo verdadeiro ou a gente está seguindo falsos profetas? A Bíblia também fala do Apocalipse, do momento que chegará, e Jesus fala, né, desse momento que ele vai separar o joio do trigo, e uns vão sentar à sua direita e outros à esquerda. Então a gente entende também esse momento como sendo a transição que o orbe passa nesse momento. Nós estamos no final agora do mundo de provas e expiações, entrando na regeneração. Segundo Chico Xavier, no Pinga Fogo, Emmanuel, né, por Emmanuel, na realidade, segundo Emmanuel, mas por Chico, lá no Pinga Fogo, isso tem gravado aí no YouTube, ele fala que nós devemos adentrar no mundo de regeneração por volta de 2057. Os espíritos não são muito de fazer profecias, de dar datas exatas, mas ele fala esse por volta, porque dá 200 anos que veio o Consolador Prometido, lançado com o Livro dos Espíritos, que foi em 1857. Então esse seria o parâmetro mediano para a gente estar adentrando.
Eu acho que para a gente já está no mundo de regeneração em 2057, nós já estamos aqui em 2024, uns 32 anos mais ou menos. Eu acho que essa transição não tem como ser muito assim, por se dizer, calma. Eu vejo que a humanidade, ela realmente, ela está bastante doente psicologicamente e que a gente tem acreditado em muitos falsos profetas e desses que não querem que a humanidade evolua para a regeneração. Eles querem que o máximo possível de pessoas continuem, vamos dizer, na obscuridade, né? Eles querem procrastinar o processo da regeneração, mas isso não é possível. É o mesmo meio que se forças quisessem que o sol não raiasse amanhã. Ele é um ciclo, é planetário, vai acontecer. Só que aqueles que não tivessem condição de viver na luz do dia, eles seriam o que? Eles vão ser o que? Eles vão ser retirados daqui e levados para um mundo, vamos dizer, que ainda fica mais nas trevas. Para o bem deles até, não para o mal deles, mas também para o bem daqueles que aqui querem agora proclamar o bem. Porque no mundo de prova e expiação predomina o mal ainda. No mundo de regeneração, não é todos os espíritos benévolos, mas a predominância já é do bem. Ela já tem uma predominância de querer fazer o bem. A pessoa pode errar, mas ela vai querer fazer o bem. O Haroldo Dutra Dias fez aí no podcast, agora há poucos dias, na Inteligência Limitada lá, o podcast, e ele comentou um caso, ele como juiz, falando do mal ainda, né? Então ele diz um caso de uma pessoa que entrou em julgamento para ele. Eles entraram, esperaram o marido sair de casa, entraram, estava a mulher e a filha, encostaram um caminhão, 3 bandidos, mandaram a mulher e a criança de neném de colo ainda, não sei que idade tinha, ficar no canto, roubaram tudo que tinha dentro da casa, saíram com o caminhão. Quando estavam saindo, um desses assaltantes mandou o cara parar, voltou e deu 2 tiros, na mulher e na criança, matando os 2. Então isso é predominância de mal. Isso é uma pessoa que realmente predomina o mal. Não vamos nem comparar aqui ao animal, sabe? Porque às vezes a gente quer comparar o mal, ainda é um instinto, faz do animal, mas não, isso aqui é algo que o animal não é assim, ele não age dessa forma. O ser humano, ele acaba sendo muito ruim em muitos casos. Então essa pessoa, por exemplo, esse espírito não vai mais ficar na Terra, ele não reencarna mais aqui. Ele não reencarna. Mas Deus não perdoa? Deus perdoa, mas Deus é justo. E como o mundo está melhorando, ele não vai ter uma nova oportunidade. Essa é uma das situações que já desde o ano 2000 e desde 2012 se alastrou. O espírito ainda ele vinha com chance ainda de tentar. Não, vai lá e tenta mais uma vez. Agora esse que realmente vem e faz o mal pelo mal, nesse mundo ele não reencarna mais, ele vai ser transmigrado para o mundo inferior, para o mundo que está iniciando em provas e expiações, para o mundo que está começando lá ainda, saindo do mundo primitivo. O corpo que ele vai ter que reencarnar lá não é um corpo que nem o nosso. Não vai ter água encanada, luz, energia, comidinha na mesa, delivery para estar pedindo, não vai ter nada disso. É uma coisa bem primitiva. E o que é que quem que vai herdar a terra? São os mansos, é Jesus que diz. Então um problema dos falsos profetas é a gente não estudar Jesus e acreditar muitas vezes em coisas que cobrem Jesus. Então qual é a filosofia do Cristo? Amor, caridade, benevolência, pacificidade, perdão. É isso é a filosofia do Cristo. É a nossa atitude, é o que nós fazemos, como diz. Não adianta eu olhar quem fala, eu tenho que olhar o que se faz. E eu não adianta só falar, eu preciso fazer, eu preciso agir de uma forma. Então algumas coisas que eu vejo que hoje são falsas profecias, que nós nascemos, estamos inseridos numa sociedade e que essas falsas profecias muitas vezes estão na nossa cabeça. O tempo é dinheiro. Então isso é uma falsa profecia, o tempo não é dinheiro, a sociedade, nem a ciência não sabe o que é o tempo, mas uma coisa que eu sei que ela não é dinheiro. Outra falsa profecia,
que é muito dita dentro das universidades, o mundo é extremamente competitivo e você tem que ser competitivo. Você tem que ser melhor do que o seu amigo aqui já da escola, do seu lado, do seu parceiro. Por quê? Porque lá fora você vai disputar a vaga de emprego com ele, que ele está estudando a mesma coisa. Então a gente precisa competir. Isso é uma profecia muito equivocada. E qual que seria certa? A certa seria cooperação. Nós precisamos cooperar com o nosso próximo, porque cooperando com ele a gente está no ciclo, a gente vai ganhar junto, e não competindo, querendo ganhar dos outros, porque se eu ganhei competindo, alguém perdeu, e isso não é bom. É bom a gente cooperar para os dois ganhar. Então, um rico não entra no reino dos céus, é uma outra falsa profecia para manter a gente, para a gente muitas vezes para manter a gente na pobreza. E lá dentro de nós, muitas vezes, isso bate na nossa cabeça, no nosso coração, e de a pouco eu posso estar me melhorando financeiramente, eu sinto culpa. A outra falsa profecia, para nós se desenvolver na sociedade, para nós dizer que a gente venceu, é pelo tanto de coisa que a gente tem, é pelo tanto de coisa que a gente compra, é pela posição social do emprego que tenha. Não é nada disso, é o ser, é o que eu sou, não é o que eu tenho. E olha que justamente eu estou falando aqui em duas coisas que poderia até ser entendida errada. Eu estou dizendo que a riqueza é benévola, e estou dizendo que eu querer ter é errado, porque são coisas diferentes. Não é quanto eu tenho, é o quanto do valor que eu dou para ter, é o quanto do desenvolvimento da minha vida eu vou buscar para ganhar coisas, para comprar coisas. E daí às vezes eu não tenho tempo mais para nada, eu só tenho tempo para ter, eu não tenho tempo para o próximo, nem para mim. Às vezes eu não tenho tempo de descansar. Chega um ponto que a gente acredita que o tempo é dinheiro, que eu não me dou tempo de lazer. Eu sinto culpa por estar às vezes descansando. Então, aonde está o ponto disso? Que a gente já passou aqui do horário, é o equilíbrio. É o equilíbrio, mas é a busca do conhecimento, do meu autoconhecimento, de estudar coisas boas, positivas, coisas sobre o ser, tirar um tempo para isso. Ele equilibrar a minha vida com prioridades para a família, para a religiosidade, para o trabalho, para o lazer e repouso. E se eu equilibrar um pouquinho disso tudo, eu vou viver bem, eu vou ter boas condições. E aí eu não vou ter esse perigo de, chegando no fim da vida, passando da vida para a próxima vida, dessa para outra, porque a morte não existe, a morte é só desfazimento do corpo físico, e o corpo físico ainda não morre, ele se retransforma, essa energia, essa matéria não se perde. Mas eu não sou o corpo, eu sou um espírito que vou estar livre no plano espiritual, então preciso viver aqui bem, feliz, sem neurose, sem preocupação, sem medo, mas eu tenho que me preparar para depois, eu tenho que me preparar para a viagem, porque não é se nós vamos morrer, não é morrer, porque morrer não existe, mas essa forma de senso comum de entender a morte, né, chamada de morte, não é se nós vamos, é quando nós vamos, porque a gente vai. Agora, quando vai ser? O Edson hoje está aí com 49 anos, será que ele vai viver até quanto? Até 50? Não sei, talvez eu nem chegue lá, talvez amanhã eu saia para trabalhar e aconteça um acidente e o Edson foi. Mas então, como é que o Edson está preparado para ir? Talvez vocês digam, não, mas ninguém nunca está preparado. Tá sim. Só que a gente não espera daí a morte, a gente não espera que ela venha. A gente não vive esperando ela, mas a gente não tem medo dela. Então eu vivo quando? O aqui, o agora. Estou bem agora. E daí eu não perco as oportunidades do agora. E aí vou viver bem. Então o tempo é o agora. Vamos viver o agora. Que daí a gente vai ter um bom relacionamento no pós-vida. E de repente a gente pode ter acertado um pouquinho nessa existência. Meus amigos, penso que deixei bastante coisa para vocês refletirem, não tomem nunca apenas como verdade porque o Edson falou, pesquisem, busquem, estudem e busquem a sua própria consciência sobre isso. Que Deus abençoe hoje e sempre.